Fala galera, mais um vídeo iniciando aqui no canal. E bom, depois de acho que mais ou menos uns 10 dias que eu não solto vídeo aqui no canal por conta do feriado prolongado que teve, do carnaval. Mas e aí, como é que foi de carnaval? Conseguiram seguir a dieta? Foi tranquilo? Foi de boa? Descompensaram? Enfim, vocês viram nas minhas outras redes sociais como foi meu carnaval, dei uma viajada e voltei, né? Então tive que ajustar muita coisa, tive que voltar para faculdade, voltar para o trabalho e acabei ficando sem tempo para gravar. E assim, né, que vocês podem ver no título aqui do vídeo, eu vou estar falando sobre refeição livre. Mas antes disso, eu vou estar comentando com vocês o porquê eu escolhi esse tema, né? Mas antes de qualquer coisa, assiste a vinheta. Então bora lá galera, por que eu escolhi esse tema? É uma pergunta muito recorrente aqui nas redes sociais. Toda vez que eu posto um story ou então um vídeo sobre refeição livre, muita gente pergunta se eu faço refeição livre até hoje, a frequência que eu faço refeição livre e o principal, se no meu processo de emagrecimento eu fazia refeição livre. Sim galera, eu sempre fiz refeição livre, vlog adiantando para vocês, sou adepto até hoje da refeição livre, porém, entretanto, todavia, a minha percepção que eu tinha em relação à refeição livre, ela mudou bastante mesmo, sabe? Eu cometi muito erro, vou ser bem sério com vocês, muito erro mesmo. E eu acho que uma das coisas que a gente tem que deixar bem claro aqui é a gente não se comparar, porque eu percebo como erro primordial da galera que quer iniciar o processo de emagrecimento é entender do que a refeição livre que a gente vai fazer no processo de emagrecimento é semelhante com um atleta que a gente acompanha. O atleta ele é outra parada. A função da refeição livre para um atleta é diferente da nossa, de pessoas normais. Tanto que os atletas chamam de refeed, né? Mas eu vou fazer um vídeo específico só para falar sobre isso. Mas se tu acompanhas algum atleta, se tu admira algum atleta, a refeição livre é feita para ele, tá bom? O refeed é feito para ele. O nosso entendimento e a prática é completamente diferente, tranquilo? Então bora lá, Reginaldo, como é que tu trabalhava essa refeição livre no teu processo de emagrecimento? Como é que tu começaste? Tu já começou fazendo refeição livre? Tu já começou de fato a suspender? Como é que foi? Qual era a frequência em relação a tudo isso? Então parte 1. Eu sempre tive problema com comida, né? Eu sempre deixei isso muito claro. Sempre gostei de comer muito, sempre gostei de comer bem. E refeição livre anda junto disso, né? Afinal, tu tá mudando os teus hábitos, tá mudando a tua rotina. Então, aquelas coisas que tu gostava de comer porventura, né? As besteiras, as, entre aspas, porcarias, né? Tu vai ter que reduzir o consumo, certo? Então, eu reduzi drasticamente o consumo dessas coisas, né? Que eu comia de forma rotineira, doce, salgado, hambúrguer, enfim. Isso vocês estão acostumados a ver nas redes sociais. Tive que reduzir bastante o consumo. Consequentemente, o meu corpo e a questão psicológica sentiu, né, a retirada desses alimentos da minha rotina alimentar. Então, por que eu tenho que fazer essa parte psicológica? Porque quando a gente está nesse processo de mudança, né, tu sente vontade muito grande de ficar comendo essas coisas, porque tu tá tirando a tua alimentação, tá tirando a tua rotina. Então, meu primeiro erro qual foi? Eu fazia uma dieta super estruturada durante a semana e no final de semana eu incluía a refeição livre. Só que essa inclusão não era exatamente uma refeição livre. Eu acabava perdendo a mão e transformando uma refeição em um final de semana livre. Então, o primeiro erro meu foi justamente esse. Não levar exatamente ao pé da letra essa questão de refeição livre, ser somente uma refeição no sábado ou no domingo. Eu geralmente queria fazer minha refeição livre na segunda-feira, na hora do almoço, né? Queria comer um bom prato de comida, né? Uma boa comida. E eu acabava fazendo o café da manhã certinho, ia treinar de boa, tranquilo, mas na hora do almoço eu perdia a mão. Eu comia demais. Só que assim, eu comia demais o quê? Eu tava me propondo somente a fazer o almoço. Só que eu acabava encaixando o quê? Uma sobremesa. Aí, pô, beleza, de boa. Só que de tarde eu tava com um pico de fome. E isso tem uma explicação fisiológica, né? Esse pico de fome que te dá depois de umas horas de conta da refeição livre. E eu acabava cedendo. Então, assim, eu fazia o almoço e a refeição livre. De tarde eu acabava cedendo, comia alguma besteira. E de noite vinha aquele pensamento, poxa, cara, eu já almocei em refeição livre, eu já furei a dieta de tarde, que não estava planejado. Então eu vou me permitir, né? Vou aqui comer alguma coisa. Eu furava a dieta à noite também, ou seja, o que era a refeição livre virava um dia todo. E o principal, às vezes no domingo eu não conseguia voltar. Eu não conseguia voltar para o time de voltar a fazer dieta. Então eu estava também um dia livre no domingo. Então tu consegue perceber o primeiro erro que eu cometia, que era o quê? Em vez de ser uma refeição livre, virava um final de semana, no caso sábado e domingo. Então eu jogava meio que fora uma semana de progresso, uma semana de dieta. E o peso que eu eventualmente teria perdido durante a semana, eu ganhava no final de semana, porque era um volume muito grande de comida. E você que tem problema com comida, sabe que a gente perde a mão muito fácil,
né? Não era tipo assim, vou comer um chocolatinho, não, era uma barra de chocolate. Então o furo, ele é muito grande, né? O furo é com bastante comida. Então aquela coisa, sexta-feira segurava legal, no sábado furava a dieta, no caso, entre aspas, né? Fazendo refeição livre na hora do almoço e furava de forma involuntária, mas voluntária também o restante do dia. E domingo era aquele a Deus dará, né? Às vezes seguia a dieta, às vezes não seguia a dieta. Eu não vou dizer que todo domingo eu acabava não seguindo a dieta, mas bora dizer que 70% das vezes eu não conseguia voltar para a dieta. Então, tava tendo um problema, né? Durante a semana legal, final de semana completamente compensado por conta de uma refeição livre mal feita, certo? E o que eu entendi, o que eu tive que fazer para mudar? Indo bem direto ao ponto. Eu falei assim, olha, não posso mais fazer refeição livre no almoço do sábado. Se eu colocar no jantar do sábado, a chance de redução de danos ela é bem menor. Por quê? Eu ia deixar para fazer na última refeição do sábado, né? Após isso, teria somente o domingo. Mas ainda assim, eu estava tendo dificuldade em retornar para a dieta no domingo. Eu acordava com muita fome. Então eu falei assim, quer saber? Bora bater em cima do psicológico. Uma coisa que eu sempre fui muito bom em fazer era fazer dieta na segunda-feira. Dificilmente na história da minha vida em dieta eu furava a dieta na segunda-feira. Por quê? Eu sempre estava atrelando início de mudança, início de dieta sempre a segunda-feira. Poderia ser uma segunda-feira, sei lá, um evento super fantástico, mas se eu falar assim, eu vou fazer dieta na segunda-feira, eu vou fazer dieta na segunda-feira. Porque a minha cabeça identificou que é proibido não seguir dieta na segunda e é proibido deixar de treinar também na segunda-feira. Então eu falei assim, olha, se na segunda-feira eu consigo me garantir, eu vou fazer refeição livre no domingo à noite. E olha, isso daí foi fundamental no meu processo de mudança. De verdade, porque eu seguia a dieta na sexta-feira, sábado para mim era um dia completamente normal também, e domingo eu seguia à risca até a noite. E assim, olha, o que eu fazia para conseguir segurar a dieta de fato bem legal no sábado de forma por inteiro, né? Não somente à noite, mas o sábado completo. Então o que eu fiz para conseguir melhorar a minha relação com a dieta no final de semana, especificamente no sábado, foi justamente tratar o sábado como um dia de semana normal. Obviamente a rotina do sábado ela é diferente da rotina da semana. Eu não tinha trabalho por completo, também não tinha faculdade, então eu passava um pouco mais de tempo em casa. Então, o que eu entendi? Se eu vou ficar mais tempo em casa, eu consigo treinar com mais calma, eu consigo fazer minhas refeições com mais calma e consigo também fazer o meu cardio com mais calma, sem aquela euforia, aquela correria durante a semana. Então, bora lá. A minha academia, ela abria somente no sábado pela manhã. Então, eu acordava um pouquinho mais cedo, fazia um bom café da manhã com mais calma. Lembra que tem um vídeo que eu falo que um dos pilares para a gente conseguir vencer a dieta no final de semana é justamente a gente implementar um pouquinho mais a dieta? Então, em vez de comer aquele pão com ovo rápido, eu fazia um omelete, eu fazia uma crepioca, eu fazia uma panqueca, eu cortava a fruta com mais calma, eu fazia um mingau com mais calma, porque isso te dá uma proximidade melhor com a comida. Isso te dá, como posso te dizer, uma calma ainda mais no preparo da tua refeição e te dá mais saciedade, porque comer não é somente sentar e colocar a comida na boca. Né? Comer é um processo, né? A gente está se alimentando. Então, essa percepção toda, ela mudou para mim com o tempo. Né? Aquela correria do dia a dia, de pegar, de abrir e tal, de comer rápido. Durante o final de semana eu conseguia fazer com mais calma e com mais tranquilidade. Então, eu me sentia saciado, me sentia nutrido e ia fazer um bom treino. Depois, ou eu fazia o cardio à tarde, ou eu fazia o cardio depois do treino. Às vezes à tarde eu tinha reunião da Ordem Demolei, então eu não conseguia fazer um cardio pela parte da tarde na rua. Então, se eu tivesse reunião à tarde, eu já engatava logo um cardio depois do treino, certo? Então, eu ia para casa almoçar com cardio feito, com treino feito, com café da manhã feito e a minha rotina do dia quase que 100% em relação a isso. A mesma coisa do almoço era aplicada no café da manhã. Na verdade, ao contrário, a mesma coisa do café da manhã era aplicada no almoço. Eu conseguia almoçar com um pouco mais de calma. Em vez de ser aquele arroz com frango e salada, eu fazia um escondidinho, pegava batata, temperava, cozinhava, colocava lá, colocava uma boa quantidade de frango, ok. Implementava um pouquinho mais o preparo do frango, botava uma fatia de queijo, um bom copo de Coca Zero. Então assim, eu implementava um pouco mais o almoço, entende? As coisas ficavam mais gostosas, mais prazerosas nesse processo. E também fazia isso pela parte da tarde e pela parte da noite. E assim, eu tentava muito mesmo evitar lugares que me deixassem sensíveis. Então tu consegue perceber que tudo é linkado, tanto a questão da refeição livre, quanto vencer o final de semana em dieta, tudo isso no final acaba se encontrando. Então, mais uma vez, se eu estivesse me propondo a segurar o sábado de dieta, eu evitava sair.
de verdade, porque eu me sentia muito sensível. Porque tu já pensou, poxa, eu tô na limiar de furar a dieta por conta de uma refeição livre. E eu vou acabar indo pra rua e vou acabar vendo os outros comerem. Então, durante bons meses, eu segurei muitas saídas no final de semana em relação ao sábado. Por quê? Se eu fosse pra rua, eu ia passar muita vontade, ia me dar muita fome e eu acabava furando a dieta, porque não tinha ainda resistência mental. Isso eu criei com o passar do tempo, né? Me colocando a provas em situações bem específicas em relação a isso, né? E que também tem um vídeo aqui no canal falando só sobre essa questão de resistência mental, como vencer o final de semana e etc, etc, etc. Beleza? Então, assim, eu fiquei muito mais caseiro, né? Fiquei muito mais caseiro. Isso foi bom, porque eu fui criando essa resistência mental. Mas imaginando o quê? Que, olha, eu tô fazendo refeição da minha dieta aqui normal, tranquila, mas amanhã, né, no caso domingo, eu vou novamente seguir a dieta, mas à noite eu vou me permitir comer a minha refeição livre com paz, tranquilidade e atenção também, entende? Então as coisas começaram a se encaixar bem aos poucos e graças a Deus as coisas foram fluindo. Então chegou o domingo, tudo que eu fiz no sábado se repetiu no domingo, né? Todas essas coisas aí, menos a parte do treino, porque o domingo eu tinha que descansar, né? Também sou filho de Deus, não dá pra treinar 7 dias por semana, e se você treina 7 dias por semana, você treina fofo, né? Porque tem que ter no mínimo 2 dias de descanso, o final de semana e durante a semana também. Então eu conseguia de fato descansar no domingo, fazia só um cardio e passava todo domingo tranquilo, de boa. Agora tem um ponto fundamental nisso daí que a gente precisa se ligar. Eu não tenho vergonha de admitir, mas durante muito tempo eu estava com a visão completamente deturpada em relação à dieta. Por quê? Eu estava fazendo dieta, eu estava treinando, eu estava fazendo tudo, absolutamente tudo no meu protocolo por conta da refeição livre no final de semana. Eu estava vivendo em função disso. E não, a gente não pode treinar, fazer dieta, fazer cardio, fazer tudo por conta de uma refeição no teu final de semana, porque daí as coisas perdem o sentido, entende? A gente não pode viver em função da comida, a gente tem que se alimentar. E eu tava ficando estressado durante a semana com esse pensamento. E tipo assim, final de semana tem refeição livre, passa logo segunda-feira. E sendo que eu tinha feito a refeição livre no domingo, um dia anterior. Dava quarta-feira eu já tava assim, não, tem que chegar ao final de semana, tem que fazer minha refeição livre. Então isso estava prejudicando a minha semana. Até que chegou um tempo que eu também não tenho problema em falar isso, né? Até porque já algo que já foi superado. Eu, quando fazia refeição livre, se eu fizesse uma refeição livre e essa refeição livre não me satisfazesse, tipo assim, olha, não gostei da comida, eu ficava estressado. Eu passava a semana toda estressado, porque assim, o que eu fazia? Vou querer comer alguma coisa gostosa. Então eu experimentava alguns restaurantes da minha cidade, alguns lanches novos. E se porventura não gostasse, era como se eu tivesse feito algo assim, sei lá, tipo assim, absurdo, completamente louco pra mim. Então eu passava a semana toda estressado, eu gastei dinheiro com comida ruim, eu gastei minha refeição livre com comida ruim. E eu que era um sentimento para ter somente momentâneo, eu arrastava durante a semana toda. Então eu entendi o quê? Que eu precisava mudar a minha relação com a refeição livre. Entender que o quê? Que se eu fiz refeição livre no domingo e, tipo assim, não foi gostosa, não foi ao ponto de me satisfazer, no outro domingo tem outro, e o tempo vai passar de qualquer forma. O que eu não posso fazer é absorver isso pra mim, eu não posso trazer isso pro meu dia a dia, entende? E o que foi que eu fiz para mudar tudo isso? Eu comecei a pegar porrada de mim mesmo em relação a isso. Eu comecei a ficar estressado durante a semana, estava atrapalhando o meu sono, estava atrapalhando a minha dieta, estava atrapalhando a minha rotina. Então eu comecei a mudar aos pouquinhos, fazer a refeição livre com mais calma, com mais tranquilidade, com mais atenção, entendeu? E também a gente precisa comentar sobre outros pontos em relação à refeição livre, né? Mas é isso, galera. Tem muita coisa boa para falar sobre refeição livre, muita situação que eu passei, muitos insights que eu tive durante o meu processo de emagrecimento e principalmente coisas que podem te ajudar, que podem te proporcionar uma experiência melhor no teu processo de emagrecimento. Agora eu queria comentar contigo o seguinte, deixa aqui nos comentários se tu tá gostando desse tipo de conteúdo, se tu tá gostando desse tipo de vídeo, porque é um vídeo assim, que eu tô aqui falando pra câmera e eu preciso saber se tu tá gostando. Então, deixa aqui nos comentários, tranquilo? Mas eu vou deixar para o próximo vídeo a continuação desse vídeo. Eu acho que ainda tem uns 3 vídeos pela frente só falando sobre refeição livre, só sobre coisas boas, sobre as experiências. E mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar. E já sabe, vai pedir suplementação, não tem igual, não tem erro. Ó, já sabe, vai pedir na Growth, usa o meu cupom Reginaldo. Vai pedir qualquer tipo de medicamento, qualquer tipo de manipulado, Oficial Pharma. São as 2 empresas que apoiam o canal. E isso tudo aqui só tá acontecendo porque você acredita muito nas coisas que eu tô falando. Tamo junto e é nóis. Abraço.